Meus cumprimentos ao presidente, aos nobres pares que ainda se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os que nos visitam nas galerias. Hoje, aproveitando esse tempo da fase das lideranças, deputado da Vitória, hoje nós já falamos aqui sobre a questão da publicidade, né? O quanto esse dinheiro poderia ser útil em vários outros setores, sobretudo na saúde, na segurança e na educação. Nós estamos muito preocupados, deputado da Vitória, o deputado Euclério tem falado muitas vezes sobre isso aqui, sobre as obscuridades nas secretarias do governo. Tem umas 3 semanas que, conversando com uma pessoa, ela me dizia sobre propinas na Secretaria de Saúde e cobrança de ágios, né, ali sobre contratos, por exemplo, de serviço de ambulância. Imagina que esse serviço de ambulância, desde que começou o atual governo, não se faz licitação, se contrata o tempo inteiro, sem licitação. Se é um serviço de necessidade, né, constante, deveria se fazer licitação. A Secretaria de Saúde é uma das caixas pretas do governo do Estado. Mas a gente está preocupado agora com a questão do IEMA. Lembra, e todos os deputados vão lembrar, que no ano passado havia uma proposta de reestruturação do IEMA e tal, houve toda uma movimentação. Quando chegou, se eu não me engano, em fevereiro, o governo, então, assumiu ali um diálogo, né, com os funcionários do IEMA, que a proposta de reestruturação seria feita com uma comissão, né, com uma discussão entre funcionários, diretoria e o governo. Só que há umas 3 ou 4 semanas atrás, o governo, por decreto, reestruturou o IEMA. O IEMA foi criado por lei, não poderia ser modificada a sua estrutura por decreto. E muito claramente, essa reestruturação, ela vem para beneficiar determinadas pessoas e, sobretudo, empresas. Por exemplo, o Departamento de Medição de Poluição do Ar, sobretudo do pó preto, ele foi praticamente extinto e ele está praticamente sob a coordenação da direção, da presidência do IEMA, que é um cargo de confiança. Uma pessoa, inclusive, que já serviu, salvo engano, a empresas também. Agora, deputado Euclério, o senhor talvez esteja a par disso e vai gostar de saber que o governo do Estado ele vai informatizar com uma empresa vários serviços, inclusive no IEMA. E a empresa que está sendo contratada, e salvo engano, sem licitação também, parece-me que não houve licitação, essa empresa, de alguma forma, tem ligação com uma empresa ligada ao Renzo Colnago e ao Otaciano, da Secretaria de Agricultura. É tudo muito suspeito. Uma parte. Nós estamos recebendo muitas informações sobre isso, nós estamos coletando os dados, coletando todas as informações, para que nós possamos fazer uma denúncia formal ao Ministério Público Estadual, porque há muita dúvida sobre como o IEMA foi reestruturado e todos os interesses obscuros atrás dessa reestruturação. Pois não, deputado da Vitória. Deputado Sérgio Majewski, Vossa Excelência está colocando um tema no debate nessa casa extremamente importante e de realmente muita curiosidade da população capixaba. O IEMA é um dos órgãos extremamente importantes, um órgão que vai expedir licença ambiental para que muitas empresas passem a funcionar.
O meio ambiente é um patrimônio de todos, portanto, tem que ter alguém que regule isso. Os funcionários efetivos é a segurança da sociedade, que não vão se curvar por nenhuma extorsão. Só que reestruturar o IEMA, sem um projeto de lei, nós podemos aqui fazer um projeto de decreto legislativo para suspender esse decreto, que está sobressaindo uma lei. Nós temos que trabalhar pela sociedade, tendo em vista que as dúvidas colocadas por Vossa Excelência, nós temos também muitas que chegam ao gabinete, eu acredito, de todos os parlamentares, como chegou do meu. Como que licencia o Porto Central em Presidente Kennedy, que foi um interesse obscuro, que nós precisamos realmente de investimento, mas na velocidade e na forma que foi feito, muitos desconfiaram, porque nem todas as empresas conseguem a mesma velocidade. Então eu quero contribuir com Vossa Excelência, que eu assino um projeto de decreto legislativo com Vossa Excelência, e nós precisamos denunciar isso ao Ministério Público. Se tem essa suspeição de compra pública, se tem essa suspensão de benefício, nenhum cidadão aguenta mais corrupção no nosso Estado, no nosso país. Portanto, não dá para que nós tenhamos mais. Se o governo é sério, se o governo é austero, ele também vai contribuir. Não dá mais para que tenha movimentos contra esta casa, para que não se fiscalize, para que não tenha CPI. O caso da CESAM é um caso desse. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns, é um tema complexo, mas nós precisamos de quem tenha coragem para poder defender a sociedade naquilo que ela mais precisa. Dinheiro público para a vida humana, para a saúde, para a educação, que Vossa Excelência defende tanto, e para todas as necessidades que o cidadão precisa ter, e às vezes não acontece porque esse governo não tem feito. Uma parte, deputado. Pois não, deputado. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Soltou o microfone, porque é um tema que o Espírito Santo é o paraíso da falcatrua pública. A gente tem denunciado, isso vem ocorrendo. Eu já denunciei gestores aqui durante 2 mandatos, e o governo fez ouvido de mercador, o meu atual governo, nos 2 primeiros mandatos. E hoje esse gestor público responde a mais de uma dezena de processos de improbidade por causa das denúncias feitas aqui. Então a gente sabe o que fala daí de cima. E tudo que Vossa Excelência tem falado aí é verdade. Essa indústria da informática, o senhor Tassiano está mandando e desmandando no Estado. Eu não sei o que ele sabe do governo, que o governo não faz nada, o mantém ali a ferro e fogo. Mas vai ficar mal para o governo quando ele for preso pelo Ministério, pela Justiça. Porque eu não acredito que a Justiça vai fazer olhos e ouvidos de mercador com essa bandalheira que está correndo no Espírito Santo. Nem uma lava-jato dá jeito do Espírito Santo mais não. A diferença do Rio é que já estão prendendo todo mundo no Rio. Aqui falta prender muita gente. Não tem ninguém preso não, ainda. Então está de parabéns, deputado Majésico. Obrigado, deputado Euclério. E aí, diante de todas essas questões, né, que Vossa Excelência tem colocado, de todas essas questões que a gente tem falado aqui, existe ainda a questão assim, nós temos uma Secretaria de Controle e Transparência no Estado, e nós temos o Fundo de Combate à Corrupção, que foi criado e aprovado aqui nesta casa no ano passado. E aí eu fico pensando qual é a transparência efetiva e o combate à corrupção que a Secretaria faz. Eu não conheço direito o secretário, mas assim, as pessoas, né, as informações que se tem do histórico dele, me parece uma pessoa séria, mas me parece que ele vai acabar saindo desgastado dessa função, porque me parece que ele não está podendo atuar como deveria, uma vez que todas essas questões estão ocorrendo e não se vê uma atuação firme da Secretaria de Controle e Transparência para impedir que essas coisas ocorram. Pois não. Só mais um minutinho. Eu já disse isso aqui, inclusive, tenho dito que ele é um cidadão de bem. Eu não sei o que ele está fazendo ali, porque peixinho pequeno está aparecendo, mas a falcatrua na CESAM, na SEAG não está sendo apurado. Eu disse para ele, eu tenho um respeito muito grande para o doutor Eugênio Ricas, mas ele vai sair chamuscado se não for apurado a roubalheira que está ocorrendo na SEAG, Secretaria de Armações e Golpe do Governo. Tem a Secretaria Oficial da Corrupção, SEAG, que obriga os outros secretários a aderir à ata e tudo. E tem a falcatrua da CESAM, que é público e notório. Só quem não sabe é o governo do Estado. Então, doutor Eugênio Ricas, o senhor é um homem de bem. Não abandone o povo.
O senhor vai sair chamuscado se continuar apurando só casos de bagrezinho. Tem que apurar o problema do caso dos tubarões, dos secretários que são corruptos. Obrigado, deputado Majewski. Por nada. É o que eu tenho dito, o quanto no Brasil nós estamos vendo todas essas questões, né? O senhor citou o Rio de Janeiro, essas questões evidenciadas pela Operação Lava Jato. Então, era tempo das instituições públicas, dos governos, das secretarias, de nós, representantes da sociedade, da gente entender o que está acontecendo e o quanto a sociedade tem clamado pela transparência, pela ética, pelo republicanismo, e é isso que a população espera. Então, você tem uma Secretaria de Controle e Transparência e não vê um trabalho efetivo de combate a todas essas coisas. Ou então, se não tem nada de errado, que tudo isso seja altamente publicizado e que torne todos os dados, todos os contratos amplamente públicos e fáceis de você ter acesso, que aí não ia pairar dúvida nenhuma. Me preocupa porque eu não acredito que o governo ou o governador não saiba que essas coisas estejam ocorrendo e não exija dos seus secretários, das secretarias, sobretudo de controle e transparência, que tenham uma ação efetiva sobre os tipos de contratos que estão sendo feitos em todas as secretarias ou instâncias como o IEMA, por exemplo. Parece-me que aqui no Espírito Santo nós estamos indo na contramão daquilo que a sociedade está clamando. Transparência, honestidade, republicanismo, a gente parece que vai na contramão. E aí, deputado Freitas, nós temos uma Secretaria de Controle e Transparência que custa os tubos para a sociedade, tem o Fundo de Combate à Corrupção, que foi criado aqui nesta casa, mas as suspeitas são gigantescas sobre a CESAM, sobre a SEAG, sobre a Secretaria de Saúde e sobre essa reestruturação do IEMA agora, que me parece uma coisa extremamente suspeita e as evidências que têm aparecido confirmam cada vez mais tanto os interesses obscuros que tem por trás da reestruturação, quanto os contratos que começam a ser feitos ali. Nós vamos averiguar tudo isso e vamos estar denunciando, porque não é possível que essas coisas permaneçam ocorrendo aqui no Estado e que não se tome uma atitude mais significativa sobre todas essas questões. Então, fica aqui, talvez, né, o secretário da Casa Civil, que está o tempo inteiro aqui, e que deveria primar também, né, pela transparência, pelo bom uso do dinheiro, pelos esclarecimentos efetivos, mas é muito difícil acreditar que o governo não saiba de tudo o que está acontecendo, porque virou moda agora, né, deputado Euclério, no Brasil, não saber de nada, né? Você vê que o presidente da República recebe um bandido lá na calada da noite e diz que não imaginava, que não sei mais o que, enfim, né? O grande pensador francês Michel de Certeau, em um dos seus livros, ele tem um texto cujo título, que eu já mencionei isso aqui várias vezes, cujo título é "Não devemos tomar o outro por idiota", ou seja, não há de se imaginar que a população e que as pessoas são idiotas e que acreditam e vão continuar acreditando nessa situação de que ninguém sabe, de que ninguém viu, e quando às vezes se descobre, mas nós não sabíamos, isso estava acontecendo e ninguém sabia. Todo mundo sabia, todo mundo está sendo alertado, e não é de hoje, né, deputado Euclério, que nós estamos alertando sobre essas suspeitas gravíssimas sobre várias instâncias do governo. Muito obrigado, presidente.